Perfeito. Legal, então. Valeu, Zé Anderson. Obrigado aí. Excelente, excelente aula. Bom, agora vamos começar então a nossa aula 14, que a ideia então é ver, legal. Aí depois que nós tivemos o modelo treinado, o Anderson está com o modelo prontinho, funcionando, ele testou, no computador ele testou também na RASP. Infelizmente, a prática não é tão fácil. Ah, você treina no Jupyter Notebook, põe lá no computador, bacana. Mas a hora que. E agora? Para a gente voltar para o campo com esse modelo para fazer inferência real com as abelhas no campo. O que acontece? Vai ter um problema ou não? Como é que eu instalo isso? Como é que eu vou chegar lá, por exemplo? Não vou ter ninguém para ligar e chamar o programa. Isso vai ter que entrar automático, com um serviço, etc, etc. Para ver tudo isso, então nós vamos chamar aqui o nosso Guilherme Fernandes, nosso engenheirando aqui da Unifei, está terminando o curso de engenharia, né? E ele está fazendo seu estágio lá, inclusive, lá com o pessoal do Embarcados, em São Paulo, e o professor Zé Alberto e eu orientamos o Guilherme, e o Guilherme se juntou aos anos para fazer a parte do ambiente do Linux Embarcados. Guilherme, floor is yours. Opa, então, vou começar a apresentar aqui. Bom, vou apresentar aqui ó, a implementação do sistema todo lá para o campo, como o professor Rovai comentou aí com vocês. Um pouco sobre mim aqui, eu sou o Guilherme, estou acabando o curso já de engenharia, último período só o TCC, o estágio, para formar, graças a Deus, não foi fácil. Então, no final, começando aqui. A gente definiu uns objetivos, então, para o trabalho, para ser seguido, igual aquele workflow que o professor passou, definiu o goal, né? Então, aqui foi instalar o sistema na Raspberry de início, começar com ele, as dependências, tudo para executar o YOLO. Aí a gente também pensou na integração de periféricos, a câmera, garantir que ela está tirando a foto, um relógio de um RTC, também, que a gente vai deixar no campo, a gente não se perder no tempo, porque não vai ter internet, então não vai ter configuração, não vai saber que hora que é, então a gente precisa de um relógio externo. Um sensor de temperatura e umidade também, para a gente pegar os parâmetros ambientais lá no campo. Um botão e LED que a gente definiu também que vamos usar para controlar o Wi-Fi e a sinalização de se o sistema está funcionando. E aí depois implementar o código para fazer toda essa captura, inferência, ler os dados, salvar no banco local, que não vai ter internet. Depois, feito essa primeira parte, a gente vai partir para otimizar o desempenho, melhorar o consumo de energia, configuração do sistema também para garantir a robustez do código, aplicar algumas técnicas que a gente vê nas matérias do Unifei, sistemas embarcados, a partir do watchdog, para a gente garantir que o código não travou e se travar, ele se recuperar. Também algumas métricas de código que se falhar, ele não travar, não saber o que faz. Então a gente meio que espera que vai falhar e toma uma ação se acontecer aquela falha. Aí a recuperação automática do sistema, que está atrelada com o watchdog. E por fim, validar o sistema no campo. Colocar lá e ver o que acontece, torcer para dar certo. A metodologia que eu fui seguindo aqui foi seguindo a documentação, tanto do Ultralytics, da Raspberry, de Python, de Linux, como é que usa, matérias dos sistemas operacionais embarcados, que a gente vê cotado, sistemas embarcados com Max, que traz uma ideia de como montar a arquitetura do código ali. Me baseei também bastante no livro do professor Rovai, que é o que vocês estão seguindo aí, e abordagem exploratória. Vai testando, vai vendo se funciona, se não funciona, vai ajustando, dá erro, vai na documentação, joga em fórum, vê se o pessoal já teve esse erro. Aí a gente definiu, então, a Raspberry 02W, igual o Anderson falou, trazendo importância que para a memória RAM, que se não arrumar, isso aqui não roda, o modelo não roda, senão a gente não fazer o swap, conforme foi dito lá. Aqui é um dos primeiros protótipos que a gente começando o projeto. Então aqui a gente tem a Raspberry, a câmera aqui com o flatzinho, igual que vocês têm aí. O sensor de temperatura e umidade é esse aqui, o SHT-20. E o RTC, que é esse daqui, o DS302. A gente colocou um power bank para já testar lá no campo a questão de energia.
um botão e um LED para eu pensar, vou desligar o Wi-Fi e aí o LED fica apagado. Se aperto o botão de novo, eu ligo o Wi-Fi, o LED fica aceso. Aqui eu trouxe o esquemático da ligação que eu fui fazendo ali, então eu usei o KiCad, peguei um bloco da Raspberry, fui colocando qual os pinos que eu fui ligando no RTC, no sensor de temperatura, para ter uma documentação de tentar replicar depois, eu me perder qual pino que foi ligado. É aqui a caixa do nosso protótipo, já pensando em ir para campo, então a gente já trocou com uma bateria muito maior, para aguentar aí alguns dias. Foi encapsulando numa caixa para tomar chuva, se acontecer. A gente trouxe o botão aqui para fora, então agora o botão está nessa parte aqui, mostrando o status do Wi-Fi. O sensor ficou para fora da caixa. A gente fez um buraquinho aqui para foto. Aí na parte do código, algumas metodologias que eu fui seguindo para deixar ele um pouco mais robusto. Foi esse aumento da memória swap, para a gente aumentar um pouco da memória RAM usando o espaço do cartão de memória, exportar o modelo para o NCNN, para a gente conseguir reduzir ele e ganhar um tempo de inferência, desligar tudo que a gente não vai usar em campo, então HDMI, que ele fica ligado na Raspberry, mesmo que você usa o Lite lá, o sistema que não tem a interface, ele fica com a porta disponível, ocupada, então a gente desliga ela, desliga o USB, desliga o LED de energia dela, já que eu ia usar o outro, o Wi-Fi, desliga o Wi-Fi dela também, consome bastante energia. Pensei no salvamento em lote, de eu capturar as fotos, processar os dados e salvar num vetor, um vetor com cinco informações, e depois disso eu salvo no banco de dados, para eu não ficar fazendo todo o código e já salvando, faz e salva. Então já ia ficar muito, vamos supor, a gente começa a desgastar o cartão de memória, ficando escrevendo nele o tempo inteiro. A outra prática foi salvar temporariamente na RAM. Então, em vez de eu fazer a captura, salvar numa pasta, depois de pegar da pasta aquela foto, processar ela, passar no iolo, pegar o resultado do iolo e salvar em outra pasta, eu faço esse salvamento na RAM, uma pasta temp lá do Linux, e aí ela processa, faz a diferença e depois eu apago aquela foto. Então eu já não evito ocupar espaço no meu cartão. Faço o pré-carregamento do modelo. Vocês já viram que os primeiros testes que você faz, o tempo de diferença é sempre maior. Então a ideia é já carregar ele uma vez, para na hora que ele for de fato o código, ele já conseguir estabilizar. Tem uma parte de threads aqui, na lógica de sistemas operacionais, para a gente rodar o Watchdog e o código principal separado, não fazer aquele código de sequencial aqui, então. Foi aplicado o Watchdog também e um serviço para, no caso, vamos supor, eu tenho uma thread aqui rodando meu código principal, uma thread rodando meu Watchdog, aí se travar, aquela thread vai ver, deu meu tempo ou não deu? Se deu meu tempo e você não me alimentou, significa que o código travou. E aí ele vai atuar como serviço, no caso que ele vai reiniciar se tiver falha. Então, toda vez que eu ligo a Raspberry, ele já sobe todo o serviço e começa a rodar o código. E aí também, se está rodando o código, ele trava, ele vai parar o meu código, mas como é um serviço, ele vai reiniciar o serviço. Então, ele já reinicia meu código também. Eu preciso dar um Python lá e começar ele de novo. Outra prática foi do comando de execute main no SQLite 3, que você pode fazer a inserção individual de arquivos. Então você abre o banco de dados, salva uma vez e fecha o banco de dados. Mas como eu fiz aquele salvamento em lote, eu tenho 5 dados já para inserir. Então eu vou abrir o banco uma vez, salvar os 5 dados, depois eu fecho, usando esse comando aqui. E a outra, por fim, a metodologia foi fazer a interrupção do Wi-Fi. Porque meu código ele vai estar executando, capturando, fazendo inferência, salvando o banco, e aí do nada o usuário vai lá e aperta o botão e tem que desligar o Wi-Fi. Então o código não dá para saber em qual parte que está. Dá para colocar um if, tem que apertar nesse momento para desligar. Então eu faço uma interrupção, na hora que pressionar o botão ele sai, desliga o Wi-Fi e volta. Aqui um fluxograma para tentar ficar mais claro. Eu já carrego o modelo antes,
inicio a thread de main de hotdog. Então, vamos que para a thread de main. Ela vai configurar o banco de dados inicialmente, criar ele se não tiver criado, definir todas as definições ali do banco. Começo a captura na RAM e vejo se vai ser salvado na RAM ou não. Processo a imagem, que é fazer o YOLO, predict. Leio os dados de temperatura e umidade do meu sensor. Adiciono esses dados no vetor temporário, aquele que eu falei, de 5 posições, por exemplo, e vejo se já encheu. Se já encheu, eu vou inserir no banco. Se ele não encheu, eu vou apagar a memória a imagem da RAM, vou alimentar o watchdog e volto para o ciclo. E aí lá na thread do watchdog ele fica vendo se está alimentado ou não. Se foi alimentado nessa parte, ele volta para o começo e aguarda de novo. Se ele não deu tempo de alimentar, ele finaliza o programa. Então, vamos supor que eu esperei. Todo esse ciclo tem que ser feito em 50 segundos. E aí, 40 segundos, alimentei. Ele falou, beleza. Não deu 50 segundos. Agora, ficou aqui e travou 60 segundos e não vai. Ele falou, ó, passou de 50 segundos. Então, você travou, eu vou finalizar. Aqui um pouco dos resultados que a gente obteve lá no campo. Então, aqui é dentro do banco de dados. Foi salvando o ID de cada imagem. O tempo, foi dado o nome da imagem, a data e a hora que foi tirada aquela foto. A quantidade de abelha que o YOLO preveu naquela imagem. O tempo de inferência. Então, aqui a gente vendo os primeiros casos, que o tempo é maior. A temperatura e a umidade também, que a gente vai salvando no banco. Aqui um exemplo da atuação do hotdog. Na hora que ele foi carregar o modelo, ele demorou muito mais do que o tempo previsto. Então, quando vai configurar, eu preciso meio que estimar qual é o tempo que vai durar isso aqui. Se eu coloco 20 segundos e esse tempo passa disso, o hotdog prevê que travou e vai reiniciar o processo. Então, eu falo, fiz um teste, isso aqui está dando 50 segundos mais ou menos. Aí você coloca lá um hotdog 55 segundos para prever que vai acontecer isso. Isso não é um travamento. Isso é um tempo específico que vai acontecer e está previsto. Aqui um pouco do benchmark que a gente foi fazendo. Então, para vocês terem uma noção, quando a gente usa o modelo não reduzido, o nosso tempo de inferência ele fica em quase 4 segundos aqui. E aí o tempo de captura, também a ideia que é não otimizado, foi otimizar o tempo de captura. Então, quando a gente não otimiza o tempo de captura também, ele captura uma foto tipo a cada 5 segundos e meio. E todo aquele ciclo de processar, capturar, fazer a inferência, fica em 9 segundos. E aí, fazendo a parte aqui, avançando o código, digamos assim, de um código simples, que faz um código sequencial, para um código avançado com thread, com watchdog, a gente vê que a gente não tem perda de tempo. Ele se mantém muito parecido com o código sequencial, então tá ok. A gente conseguiu manter a métrica. Aí a gente já começa a partir para reduzir o modelo. Então, quando a gente reduz o modelo NCNN, o tempo de inferência já cai para, em média, aqui, 700 milissegundos, menos de 1 segundo. E aí a gente não fez a otimização do captura. Mas como o tempo de inferência diminuiu, o tempo total também diminui. Aí a gente vai também otimizando a captura. Quando você define alguns parâmetros a mais lá para o modelo, para a câmera fazer uma captura, você meio que já deixa ela aberta, você já define qual que vai ser o ganho dela, para ela não fazer aquele ajuste de foco, igual acontece no celular, por exemplo. A gente conseguiu reduzir o tempo dela para menos de 1 segundo de captura. Então, de quase 6 segundos para menos de 1 segundo, o tempo total de processar isso aqui ficou em 1,6 segundos, em média. Aí aqui o outro a gente explicando quando a gente não otimiza a câmera também, mas otimiza o modelo, o tempo de diferença fica pequeno, a captura fica grande, o processamento total fica grande também. O que a gente está usando atualmente é esse último aqui, que eu otimizei a captura da câmera, otimizei o modelo reduzido, e usando a parte de threads, de watchdog, como é que foi explicado, o tempo de captura nosso está em média aqui quase 2 segundos a cada processamento. Aí aqui a gente já tem alguns resultados lá no campo, a foto que o Anderson mostrou, então a gente pegou essa foto dele e colocamos no modelo e salvamos essa imagem para a gente ver como é que ele se comportou. Então a gente vê aqui que ele já salvou, conseguiu pegar legal algumas abelhas. Nessa imagem específica ele pegou 162 abelhas
igual eu tava lá montando, era a nossa imagem de teste, essa daqui, antes de ir para campo. Aí já é aqui a gente indo para campo, então a gente pegou aquela caixinha que a gente montou, um tripé, aí o Anderson foi lá, colocou a roupa, as ovelhas não pegar ele, ficou no chão, a gente posicionou na frente para a colmeia, e no campo a gente já começa a ver que tem situações que só ocorrem lá. Então teve uns falsos positivos, um falso negativo, a caixa tava com a caixa de madeira tava com uma mancha preta, ele achou que era abelha, ele pegou sombra, ele pegou coisa do ambiente ali, achou que não era abelha, era do azulejo. Aí tem mais algumas fotos. Lá do campo a gente pegou a imagem cru, sem processar, né? A imagem passando pelo modelo. Então a gente conseguiu pegar, legal aqui algumas. Isso aqui de manhã, aqui mais para noite. Então a gente já vê também, começa a ficar mais escuro. E aí ele conseguiu ainda pegar algumas, bastante abelha aqui no caso. Ficou bem legal. Aqui a gente lá testando o modelo, então já roteei do meu celular para conseguir acessar. Então eu configurei o Wi-Fi da Raspberry para ser o meu roteador do celular, para eu ligar ele lá, ela conectar no meu celular, pegar meu notebook, conectar no mesmo roteador, para eu conseguir acessar ela e fazer esse teste em campo. Bater a foto, ver se tem que mexer um pouquinho pro lado ou não, ver se está rodando o sistema ou não. E aí, beleza, está rodando, eu desligo o Wi-Fi, desligo tudo e deixa lá. A gente deixou lá uns dias, e aqui a gente tem um gráfico que a gente pegou desses dias, por exemplo, das 2h30 até as 4 e pouco, a gente vê que o sistema se comportou perfeitamente. Ele foi contando as abelhas aqui, teve foto que ele pegou até 50 abelhas de pico, aqui lá para as 3 horas da tarde. Ele pegou a temperatura, o tempo inteiro, a umidade também. Aí aqui teve um outro caso que a gente foi deixar. Chegamos lá de tarde, aqui eu analisei só esse bloco do gráfico anterior. Depois a gente deixou de noite e um pouquinho da manhã lá também. Então a gente vê que das 2 horas começou a atividade, que a gente começou a monitorar. Aí aqui a gente se ligou para pegar os dados já de campo que a gente já tinha, pegar aquelas imagens, por caso necessário, a gente retreinar o modelo com a imagem já de campo. Então a gente tinha algumas imagens já, salvamos antes de vir embora, voltamos o sistema e deixamos lá. Aí começou a escurecer, as abelhas já começou a não ter mais atividade, mas manteve a temperatura e a umidade, para a gente ver que o sistema continuou funcionando. Então não é porque parou, só não teve abelha. Lá para umas 6 e pouco da manhã, começou a ter atividade novamente da abelha, começou a capturar, continuou a temperatura e umidade aqui, ia subindo, e assim vai. Aí, por dentro do Linux aqui agora um pouquinho, para explicar como que eu fui fazendo essa parte, o que eu fiz foi eu criei um código bash para, se eu perder meu sistema, eu só jogo esse código bash lá de novo e executo ele. Então ele já vai fazer muito que eu iria ter que fazer manualmente. Então aqui mostra os passos. Foi criar aquela ambiente virtual, conforme o professor também sugeriu. Criar a estrutura de pasta, que eu crio documentos dentro do projeto, aí eu entro dentro daquela pasta. Aí eu tenho uma pasta que eu reflito no meu computador. Então dentro da Raspberry eu crio essa estrutura e no meu computador eu crio a mesma estrutura. E aí o que eu mexo aqui, depois eu jogo para lá. Então eu criei uma pasta de backup no meu computador, e que é o código que está rodando lá. E aí, se acontecer alguma coisa, eu pego essa pasta, backup do meu computador, jogo para dentro da Raspberry. E aí eu dou enter e continuo prosseguindo. Aí que eu deixei comentado, uma coisa que eu fiz, quando eu estava testando o código, falei, tá funcionando tudo, tá tudo instalado e tal. Tem esse comando que é o pip freeze, para salvar as dependências no arquivo TXT. Ele pega tudo que você tem instalado e gera um arquivo TXT, com as versões travadas. Então, como eu tive problema também com o versionamento do Ultralytics e tal, aí quando eu fiz rodar, passei esse programa, esse comando aqui, trava todas as minhas versões no arquivo TXT. Depois, se eu precisar subir o sistema novamente, arrasta essa pasta de backup, arrasta esse arquivo TXT também, e dou um pip install usando o arquivo.
Então ele vai instalar todas as versões igual tá lá, a versão travada, para não ter problema de versionamento, de coisa. Então o sistema vai funcionar conforme estava funcionando anteriormente. Aí dos problemas que eu tive ali, precisei configurar além da Raspberry, foi quando fui usar o sensor de temperatura, ele é I2C. Aí eu precisei instalar a biblioteca de comunicação I2C, a ferramenta de 2C também, e isso da documentação. E na Raspberry a gente tem que ir no comando de rasp-config, dar um sudo rasp-config lá, para ativar o I2C dela também, que não vem ativado. Então eu precisei ativar isso para configurar essa comunicação. E aí também precisei fazer a parte do serviço, como eu expliquei lá, para a gente ter esse restart, não precisar do comando, então da só serviço. Aí para fazer isso, a gente cria um arquivo no caminho etc. do systemd, no sistema, e dá o nome do serviço aqui do arquivo. E aí, eu vou depois para frente, eu vou mostrar como é que é o arquivo por dentro, mas tendo um arquivo, depois a gente habilita ele, recarregando todos os serviços da Raspberry, dando um reload, habilitando ele e põe para rodar. Aí aqui por dentro do Docker serviço, a gente, essa é a estrutura que joga aqui. Então, é o mesmo arquivo que está lá. A gente passa uma descrição que a gente vai rodar. Aqui para a gente saber no log depois qual o nome do serviço. Aqui, quando o arquivo vai ser inicializado, então eu passei essa multi-user target para ele só iniciar o serviço quando essa camada for atingida. Então, digamos que o Linux está fazendo um boot. Ele começa fazendo um boot, aí ele vai lá, pega a imagem dele, do Linux, e sobe. Aí ele vai lá, liga Wi-Fi e sobe. Aí esse multi-user target, ele já pega, como seria uma terceiro nível de inicialização. Então ele espera, tudo tá pronto, para depois subir esse serviço. Porque se eu não passo isso aí, eu iria subir um serviço antes de Wi-Fi tá pronto, antes de o usuário tá pronto, e aí não ia funcionar. Passo também um limite de intervalo, que ele vai ver a janela do serviço, e aqui eu passei também o mesmo tempo do Watchdog, que ele vai ver quantas vezes o serviço falhou. Vamos supor que meu conector da câmera não tá lá funcionando, minha câmera não inicializou. Meu serviço vai subir, meu código vai rodar, vai tentar bater a foto, vai falhar. Aí ele vai ver nesse tempo, ele falhou. Falhou uma vez, aí ele tenta de novo, falhou duas vezes, vai tentar. Na hora que chegar na terceira vez e ele falhar, vai falar, vou parar de tentar porque tá falhando, alguma coisa não tá funcionando. Aí que é o limite que a gente passa também. Aqui do serviço, tem que passar o caminho onde está rodando o seu código. Então, para configurar, a gente dá um with Python para saber aonde que o Python tá instalado. E é o nosso caminho. Aqui eu estava testando, um print quando eu estava testando o GPIO para configurar o LED, essas coisas. Então a gente passa o caminho, cola aquele aqui, aí dá um PWD para ele mostrar todo o caminho, o diretório de onde está o seu arquivo, dentro da pasta que você configurou. Aí ele devolve aqui onde eu estava usando, meu home, e o código que estava executando, que é esse BioWatch aqui. O parâmetro de restartar se tiver falha, como eu falei, então se o sistema falhar, ele reinicia sozinho. E quando o Watchdog atuou, ele vai parar meu código, o serviço vai pedir para reiniciar. Aqui é quanto tempo que ele espera para reiniciar. Então ele espera 5 segundos para reiniciar. Isso aqui é arbitragem, você vai ajustando, se quiser mais tempo ou não. Usuário que está usando, o diretório que eu estou trabalhando dentro da pasta de backup, igual está lá. Aqui dois parâmetros que eu recentemente tive que trabalhar com eles, que por padrão, ele dá um serviço que ele não tenta salvar os logs daquele serviço. Ele pega, salva no log ali do terminal que você está usando, HTOP e tal. Ele vai mostrando o log. Aí, passando no journal, ele vai pegar o que estiver acontecendo, se der erro, se não sei o quê, e começa a salvar num arquivo. Para se tiver algum problema, ele salva no arquivo TXT. Depois você consegue
botar energia de novo e olhar aquele log para ver o que aconteceu. Aqui uma variável também que a gente salva passa esse parâmetro para o print aparecer imediatamente no log. Então, eu estou com o meu serviço rodando, eu quero ver se os logs que eu coloquei no meu código. Aí eu passo um journal, status do serviço. Aí ele já começa a mostrar os prints imediatamente ali no meu log. Aqui por final ele faz o serviço finalizar junto com o multitag, então é junto com aquele parâmetro que eu configurei lá em cima, para quando aquele parâmetro subir, ele sobe o serviço também. Aí aqui dentro do meu PC agora, o que eu faço crio a pasta de projeto, a pasta de backup, conforme eu falei. É isso aqui, é o que está rodando lá na Raspberry também. A pastinha que gera do CNN, com os arquivos ali, que você precisa para ele. Então, como eu falei, posso exportar no meu computador, pegar essa pasta CNN e jogar lá para dentro. E usar esse modelo aqui. Aí eu tenho meu banco de dados que está lá dentro, meu código Python que roda lá, meu arquivo de serviço, se eu precisar subir o serviço de novo, tá aqui, eu só copio e colo lá. A parte de configuração, que aqui foi do firmware, que para desligar o HDMI, USB, Wi-Fi. O arquivo TXT que eu comentei lá para salvar todas as dependências, travado. Meu código de setup, que é o meu bash, que ele já vai fazer para mim, para não precisar fazer na mão. Tutorial que eu fui deixando aqui, uma documentação, é muito importante, porque a gente vai fazendo as coisas, depois você não lembra o que você fez, como que você fez aquilo. Então, conforme eu fui fazendo, eu fui escrevendo o tutorial ali, entrei em tal lugar, coloquei tal configuração por causa disso. Aí, se tiver alguma dúvida, eu entro aqui e vejo. É muito difícil manter isso aqui, né? Aí, aqui, dentro do meu código, fiz a importação das bibliotecas que eu utilizei. Instalar a biblioteca. Essas duas bibliotecas foi do sensor. Aí, no caso, eu vou passar um pouquinho depois. Eu tive que... Peguei essas bibliotecas no GitHub e fiz um fork pro meu GitHub e fiz lá, igual o pessoal faz para instalar as bibliotecas. Então, nessas casas, essa biblioteca fui eu que criei e instalei aqui no meu sistema. Aí, a parte de PIO para mexer com o botão, os LED e tal. É desse aqui. Aí, como eu estava te falando, o GPIO tem o número do GPIO e o número do pino físico. Então, a gente tem que configurar se a gente vai usar como GPIO ou como pino físico. Porque aqui a gente passa o parâmetro PCM, que eu estou usando o número de GPIO e não o físico. Para eu configurar, configuro o botão também, vai ser uma entrada, coloco o pull up down para ele só em nível, quando for para nível 0. Faço a configuração do LED como saída. Aí aqui eu uso a parte de thread para monitorar o evento daquela thread, que vai ser usada por Watchdog. Crio os diretórios se não existir. Então, primeira vez que vai rodar o meu código, pode ser que eu não tenha as pastas criadas lá ainda. Então, o meu código já trata com isso. Ele vai criar as pastas naquele caminho. Se já existir, a gente passa esse parâmetro. Se já existir, ele dá ok e não cria de novo. Aqui os pinos do RTC. Eu usei também um GPIO 456. A gente passa aqui. Faz a inicialização dele com o objeto do RTC e de temperatura. Carrego o modelo YOLO já antes. E passo o caminho do modelo. Teste que vai ser detect. Aí aqui o loop principal. Aqui. Aí no loop principal, como ele está rodando em thread, eu faço um while infinito. Antes dele, eu configuro o meu banco de dados, criar a primeira vez, e defino meu vetor, que vai salvar as informações. Aí no meu loop infinito, eu faço a captura da imagem, eu criei uma função externa para não poluir a minha parte principal. Então, essa captura aqui é um comando aqui do sudo rpkn capture. Aí ele bate a foto, pega o caminho da foto, ele pode estar salvo na RAM, ele vai passar o caminho da RAM, vai processar a imagem, então eu vou chamar a função que processa, que é o yolo.predict, com os parâmetros tudo lá dentro, eu vou mostrar ela lá dentro dela como é que ela tá.
E ela vai me devolver o tempo de inferência, o número de abelhas e a hora que foi tirado pelo RTC. Dou um log aqui, para caso tiver no campo, precisar ver se está rodando meu projeto, ele imprime aqui para mim. Depois eu leio a temperatura e umidade da outra função também, que eu criei lá, para separar. Aí adiciono os dados no meu vetor, adiciono todos os dados, tempo, de abelha, inferência, vejo se o meu vetor encheu lá. Se ele encheu, eu vou inserir os dados e limpar. Se não encheu, ele volta possível e vai repetir de novo. Aí se eu passei o parâmetro para capturar na RAM, ele vai apagar ou não. Aqui importante, eu vou setar para alimentar o watchdog de novo. Então, ele executa toda aquela parte, faz aquela alimentação do watchdog, que lá na minha função, eu vou mostrar também do watchdog, ele fica guardando a gente setar esse evento aqui para ele. Aí ele mostra o processamento e pisca o LED uma vez, para saber que o sistema está rodando. Então isso aqui já quebrou muito galho pra gente. Que a gente subia lá e ficava vendo se o LED está piscando. Se estiver piscando, tá funcionando. É importante também. Aí a falha esperada, que eu comentei, é eu colocar todo esse código dentro de um try. Ele vai tentar isso aqui. Se acontecer qualquer erro aqui dentro, ele vai cair nesses excepts. Aqui, ó. Esse aqui o usuário interruptou com o teclado. Aí, então ele vai já falar, foi um teclado, o sistema não é tão crítico, ele vai ver se tem alguma coisa armazenada para salvar antes de interromper o código. Se aconteceu qualquer outro erro, ele vai mostrar o erro aqui para mim. E por último, ele vai lançar isso aqui e finalizar, ele vai limpar GPIO para que o conflito estava alto, estava baixo, estava como saída, estava como entrada, ele vai limpar tudo, deixar tudo configurado para a próxima inicialização e mostra que encerrou o programa. Deixa eu passar para o próximo aqui. Dar o zoom de novo. Aqui, ó. No código main, eu crio as duas threads. Uma vai ser a função do watchdog, que vai rodar em background. Então a gente passa esse demo true aqui. Ele vai rodar em background. A segunda thread, que vai ser a minha função main, é aquela que eu comentei, né? Eu inicio a thread 1 e a thread 2. E a thread 2, ela de onde é que ela vai sempre esperar a thread main finalizar. Então a watchdog vai ficar rodando, eu não espero ela finalizar, eu espero só até de main finalizar. Aí aqui, a minha função do watchdog, conforme eu comentei, ela fica num loop infinito, ele fica guardando se deu o timeout de 50 segundos. E aí ele fica contando 50 segundos, fica guardando, guardando, guardando. Aí, se passou, se eu fui finalizado, deu aquele evento.set antes desse tempo aqui, então ele voltou verdadeiro. Então, você me alimentou. Aí ele limpa o evento, vai zerar isso aqui, vai continuar o processamento, e contando. Se você não dá o evento set lá, antes do tempo, ele vai falar, isso aqui é falso. Você não me alimentou. Aí ele vai cair para cá, vai ver que travou, vai limpar a GPIO e vai sair do código. Aí quando ele sai do código, o meu sistema fala, ó, meu código parou de funcionar do meu serviço. Então eu vou reiniciar ele. Aí ele reinicia seu código de novo. E aí o watchdog funciona perfeitamente, se travou. Aí aqui a função de processar a imagem vai fazer a inferência, conforme eu falei lá. Ele modo.predict, da parte do YOLO aqui, e alguns parâmetros. Conforme a gente viu também algumas aulas. O próprio Zé antes comentou do parâmetros aqui. Então a gente passa o caminho da imagem, se vai querer salvar ela ou não, o tamanho da imagem, aí já vai esperar, a imagem 640 por 140. A confiabilidade das imagens, para você pegar mais ou menos, você vai ajustando isso daqui, porque se você aumentar muito, ele pode demorar mais, se você abaixar, ele pode começar a perder a abelha também. Você vai mostrar as caixinhas em volta, ou não. Os labels, vai mostrar os textos, se é abelha, os boxes, as caixinhas. Verbose aqui ele faz, que eu passei, porque quando ele faz isso, ele dá meio que um log do que ele está fazendo. Então ele fala, tô fazendo isso aqui, mostra aquele, igual a gente viu no Colab. E aí quando eu passo um falso, ele já não mostra isso para mim, mostra só para me dar o resultado. Aqui onde eu tô passando, a pasta do projeto, para quando ele for salvar,
ele não salvar, não sei se já viram, ele salva em runs, barra target, barra a imagem lá. Aí toda vez que você roda, ele cria outra pasta. Runs 1, barra target, runs 2, e assim vai. Aí quando eu passo aqui o nome da onde eu quero salvar, ele já tem a pasta fixa, ele só vai adicionando uma embaixo lá. Ele vai criando um tanto de pasta. Aí se já existe, ele não cria também essa pasta. Aí por último, ele pega lá o resultado das abelhas, pega a função do RTC. Eu peguei, criei isso daqui. Se eu passar um parâmetro file aqui para salvar a imagem, sem colocar espaço, pega o tempo de diferença e me retorna. Aí aqui as referências, depois eu vou deixar para vocês aí, o professor vai colocar o slide. Tem aqui da biblioteca que eu deixei, o livro do professor também, quem quiser consultar depois. Aí antes de finalizar, vou mostrar um pouquinho da biblioteca, do DS302. Eu procurei lá na internet, não achei uma biblioteca assim para sair instalando e usando. Aí que eu tive que achei um repositório de um chinês. Eu falei, cara, se o cara pagar esse repositório, eu perdi meu TCC. Aí eu fiz um fork da biblioteca. Aí eu entrei aqui mostrar um pouco por dentro. Dei uns créditos. Aí aqui eu criei algumas funções. Essa aqui, toda a parte por dentro, de você fazer da clock no pino, manda o endereço, volta e tal, de comunicação. Aí as funções que eu uso na prática mesmo, é essa daqui, ó, quer ver? Que eu vou pegar aqui, ó, pegar a data e a hora. Aí eu criei isso aqui, pego o segundo, minuto e tal, e devolvo aqui para mim no formato que eu quero. Passei o formato padrão ou formato de arquivo. Aí eu fiz isso para instalar minha biblioteca lá, para usar o meu código. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada também como criar uma biblioteca em Python para usar, aí vocês têm que criar esse arquivo aqui também, que ele já define para você como é que vai usar essa biblioteca. E aí você só passa um pip install e o caminho do seu GitHub. Aí você consegue criar a biblioteca também. É isso, a apresentação da minha parte de embarcados. Se tiver alguma dúvida aí, você pode perguntar aí agora. Ó, parabéns, Guilherme. Muito bom. Bom, o trabalho de vocês dois está fenomenal. Eu acho que você fez. Muito obrigado. Eu acho que você colocou tudo que eu tinha pedido para você, para dar um caminho para o pessoal. Vocês viram, gente, um trabalho complexo, né? A parte aí do Linux tem todo esses detalhes que a gente não detalhou no curso, mas é algo que depende do seu projeto, você vai precisar, essa questão do serviço, que é para você ligar o Raspberry e entrar e assim por diante, né? Watchdog, tudo que, como o Guilherme falou, é uma junção também das outras matérias que vocês têm aí no curso, né? Uma pergunta do RTC. Eu vi que você colocou no código ali direto. Você viu se dava para colocar o RTC como fonte do sistema como um todo? Eu não entendi muito bem, eu posso ter entendido mal ali, mas assim, acho que você pode pegar o sistema e apontar o horário do sistema direto no RTC. Aí você não precisa nem chamar ele no código. O problema é que se cair energia, ele pode se perder no horário. Porque a Raspberry faz um NTP do servidor. Mas ele não tem bateria? O RTC tem. O RTC tem? Mas se for não for tentar usar o da Raspberry, ela pode se perder no tempo. Não, sim, o RTC tem a bateria. Aí no caso, ele mantém a bateria por um bom tempo com a bateria. 10 anos mesmo. Aí, tipo, é uma coisa mais simples do que puxar dentro do código, assim, do meu ponto de vista. Você pode fazer dos dois jeitos. Você pode até manter o do sistema intacto, talvez, para você, usar a internet para fazer alguma atualização, não sei. Na prática eu quase nem uso do sistema mesmo. Eu uso o do RTC, que é mais confiável, ele não se perde. Que essa é a ideia, usar o do RTC, né? A Raspberry ela tenta fazer um NTP no servidor para ela atualizar o horário do sistema dela também. Só que quando tá sem internet, ela não consegue. Aí fica com o anterior, aí fica tudo zoado. Aí Você desabilita o serviço.
Eu nem uso do Raspberry. Entendi. Não, legal. No caso, perdão. Não, No eu só caso, colocar para mim não esquecer, Guilherme, pode falar. depois eu vou pegar o teu, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar o link, né, do GitHub, que tem dos códigos e tal, né, porque tem a apresentação, pessoal, eu já passei tanto no Moodle, e já está no GitHub do curso. Já tem lá a apresentação, eu vou deixar também depois o link do GitHub do Guilherme e do Anderson, do projeto, que acho que é legal também, que vocês têm lá os códigos, né, o material. Desculpa, Gabriel. Não, tranquilo. Eu ia só perguntar mais ou menos, que você fez vários experimentos ali com partes otimizadas e não otimizadas, assim, qual que é a diferença de memória RAM que você viu ali em cada uma das partes, ou não teve muita diferença, só uma questão de otimização de tempo mesmo? A parte de tempo de salvar ou não na RAM, eu não cheguei a monitorar em si. Mas a ideia entre elas, é tentar não sobrecarregar o cartão de memória. E Uhum. tentar reduzir espaço também. Porque a gente viu que a gente deixou 2 horas lá e a gente ficou com uns 7 GB de imagem. Aí se for deixar mais tempo, imagina. Acaba com o cartão de memória. Agora, Aí a ideia é importante lembrar que, vamos dizer assim, eles estão capturando imagem só para teste, aproveitando já que estava no Sim. campo, né? Porque o projeto final, vamos dizer assim, ele não vai capturar imagem. Pode pegar até algumas para log, o Guilherme e o Anderson tinham definido, depois eles podem ir lá só para ver, pegar deixar algumas, né? Mas a ideia não é exatamente por isso, é só realmente guardar só o número de abelhas, né? A hora, número de abelhas, umidade e temperatura. Mas na prática mesmo, se você for analisar, salvar na RAM vai ser mais rápido que salvar no disco. Mas não vai ser absurdamente um valor tão significativo assim. Sim. Eu faço isso também na questão de batch, assim, de imagem. É bem mais... por exemplo, tem um sistema de monitoramento aqui em casa, 24 horas de vídeo. Aí eu dou 2 GB na RAM para ele ficar salvando os vídeos de... Você pode configurar 15 minutos, 30 minutos, ele salva 6 câmeras e depois ele faz um flush de tudo pro HD. Temperatura, né? Você vai gravar no HD, ele é físico, né? A temperatura ali vai degradando até a agulha lá do próprio escrito do HD. Mas valeu aí. Um projeto, por exemplo, definitivo, sem dúvida nenhuma, precisaria usar algum tipo de SSD, alguma coisa pequena. Existem, não da Raspberry, mas existem SMBs equivalentes, por exemplo, o Banana Pi Zero, né, o pequenininho também, que é mesmo footprint do Raspberry, ele já tem lá, acho que tem acho que de 32 GB, 64 GB, um SSDzinho, né, um HDzinho de estado sólido lá, que aí você não tem problema de gravar e desgravar. Né? E aí você elimina o cartão. Né? Porque, vamos dizer assim, esse Sim. projeto com a Raspberry, no campo, a limitação é que esse cartão, a gente não fez nenhum estudo, mas tem que comprar um cartão bom, ele vai. Mas assim, o cartão deteriora, porque mesmo ele está fazendo swap, ele tem grava e desgrava coisas, ele lê e tal, você vai. Obviamente que vai ser bastante tempo, mas o ideal mesmo é se fosse inteirinho em estado sólido. Né? O HD aqui, por exemplo, se você deixar, nossa, vai embora. É hardware, né? Aí no caso, assim, no micro SD, meu primo até comprou um micro SD para gravar nas câmeras dele, porque ele não entende muito. Eu falei pra ele, olha, isso aí não vai durar. É um negocinho tão pequeno, o negócio tá gravando ali 24 horas, não vai durar. Eu falei pra ele. Passou um mês, ele falou, queimou, verdade. Ainda mais, imagina, botando vídeo, né? Uma coisa pesada, vai e volta, vai e volta. Então, mas aí isso que o Guilherme tentou minimizar os dois no projeto, minimizar ao máximo no cartão, né? E eles estão, esse projeto que eles têm, eles já estão usando há um ano, tá beleza, o cartão realmente vai durar bastante. Sim. Você tem que tomar cuidado também nesses SSDs já soldados, né? O eMMC, se eu não me engano. Tem de ser 32, 64. Você tem que colocar um limite de pasta para ele, porque eu vi lá, né? Eu fiz uma leitura de um cara que fez um projeto lá, tipo esse, que você vai armazenando na RAM, depois passa pro
para esses SSD já soldados, né? Uhum. Você limita ele, digamos assim, você tem 64, beleza, vou pegar metade, por 32, vou gravar vídeo aqui. Se chegar nos 32, você tem que ir apagando de trás, do começo, porque é engraçado, se você continuar gravando e deixar livre, o negócio consome o sistema operacional ali, você não consegue entrar mais, fazer um SSH no negócio, fica complicado as coisas. É engraçado esses negócios. Então, no início, quando a gente até pensou, pô, esse aqui é o Banana, né? Ele é o Banana BMI, o N40. Ele é 50% mais rápido, né, que a Raspberry Zero. O preço é equivalente, é a mesma coisa, baratinho isso aqui, né, uns $15. E ele tem aqui o NPU? como é que fala? Não, ele tem o soldado aqui, como você colocou, né? O MMC. Então, que esse aqui é o meu, acho que é 32. Esse aqui era 32 GB, né? Mas assim, Sim. Funcionou, eu testei, passei até foi um projeto original, não foi não, a primeira versão dos projetos da abelha, eu coloquei para testar. Mas, por exemplo, mas assim, tem problemas sérios de compatibilidade, de você achar biblioteca. Eu vi isso aí. É o problema do Banana, né? Se você pegar os três, né? Se você pegar, por exemplo, o equivalente, se pegar o Orange Pi, pegar o Banana Pi e pegar o Raspberry ele é o mais estável, mais sólido, documentação. Aí o Orange Pi ele é cada vez melhor, está muito boa, eu diria já em documentação 70%, 80% em relação ao Raspberry. Eles acabam sendo mais baratos. Eu não estou comparando, eu não vi nenhuma análise comparando confiabilidade no campo, etc. Né? O Raspberry está muito utilizado e você tem as versões mais industriais, legal. Esses daqui ainda não tem acho que suficiente para você ter uma análise, mas até onde eu pude pesquisar funciona bem. O Banana, ele é o mais novo, ele é o mais complicado para documentação, né? Você tem que se virar nos 30, às vezes, criar coisa, igual o Guilherme teve que se virar um pouco aí com biblioteca, às vezes tem que se virar aqui também, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Aí depois é uma questão de definição do que você for fazer do projeto. Sim, eu já experimentei um Orange Pi de um amigo aí acho que era tipo uma RASP, assim, Orange Pi. Não, o Orange Pi 5, eu estou aqui fiz projetos com ela. Acho que é essa mesmo. Não, tem até NPU, se não me engano. Não, tem. Meu, essa 5 aqui, ela tem, por exemplo, essa daqui, ó, é o mesmo preço da Raspberry. Mas, por exemplo, cara, ela já tem interface para você botar o SSD aqui. A Raspberry você precisa colocar um add-on, né? Ela, assim, em termos de hardware, ela não deve nada para a Raspberry. A CPU dela de 8 núcleos, ela tem 4 núcleos iguais os da Raspberry, que acho que é o A76, e depois tem mais 4, que é de A53, que é igual da Zero. Então tem 8 núcleos. Fora a NPU, que já está aqui também. O problema é que você tem que pegar os modelos e converter para a NPU dela, mas todos são assim, né? Hoje em dia, você vai rodar um IOLO, por exemplo, na NPU, você tem que converter para ele rodar. Né? É específico para NPU, é impressionante. Então, olha, conversei essa semana, tive uma reunião com o pessoal da acho que é Memory, o CEO da AGI Foundation, procurou para me conversar com ele. Eu conversei com eles, cara, eles estão desenvolvendo uma NPU, vendem uma NPU, custa $170. Na verdade, eu vou ter que lembrar, se eu não me engano, eu acho que cada uma é 9 TOPS, ele é chipzinho, e eles vendem, você tem de 2 ou de 4, acho que 170 é o de 4, então seria 36 TOPS. Meu, fica super poderoso. Segundo ele falou que você não tem, é muito mais simples, você vai pegar o teu modelo, por exemplo, você tem um IOLO e vai rodar nela, né? Você não precisa retrabalhar o modelo. Ele vai mandar uma para mim e falar, não, estou te mandando para você fazer teste. Eu falei, legal, se eu gostar, eu publico e tudo. Porque aí seria legal, cara, entendeu?
né? Tá prometendo algo grande. Vamos ver. Então, é interessante, porque ficaria super, super veloz. E aí funciona, ela nessa mesma tipo de interface aqui, né? Porque, Tá por exemplo, eu pego prometendo a minha. tá Né? prometendo um Java numa NPU, né? Tipo, É, roda tudo. Na minha Raspberry, por exemplo, eu tenho um slot duplo aqui, né? Então, para M2. Então, eu coloco o SSD, né, externo, e aí coloco a NPU. Eu tenho a NPUzinha aqui, né, que eu uso, né? Aham. Que essa eu tenho essa NPU que eu coloco na Raspberry, né? Essa aqui é 26 tops. Mas ela custa $100 também, então não é barata, né? E agora, na verdade, assim, era $100, agora já, quando saiu, mas agora já vi que também está 150, uma coisa assim. E ela. Mas também você tem que converter os modelos. Não é complicado, mas assim, não é também super simples, mas são opções que. Isso vai cada vez. Meu, assim, Vai mudar. está mudando super rápido. Então, eu vou dizer hoje, né, o outro que eu fico de olho, por exemplo, que eu acho que é algo que vai crescer muito ainda, são essas máquinas também. Esses são os banana, mas são bananas RISC-V. Aham. Eu fiquei impressionado, cara. Esse RISC-V aqui, pô, com $50, meu, eles são super, super, super poderosos para rodar, tipo, Iolo da vida. Também eles têm oito núcleos, não, mentira, né? Equivalente, mais ou menos, né? Equivalente, que é RISC-V, mas eu digo, eles são muito, muito equivalentes. Acaba sendo quase tão poderoso como. Eu diria que isso aqui é uma RASP-4, mais ou menos, mas com NPU embutido, né? Aham. Então, meu, é bem significativo. Eu achei interessante, não esquenta muito, não sei. Tem que ficar de olho. Eu acho que o hardware está melhorando, né? Você está baixando de preço, sabe? Eu acho que quando for ficar num ponto excelente, vai ser que nem as placas da NVIDIA. Você tem vários ranks, né, de placas, e todas elas você pode rodar o que você quiser, porque eu quero rodar aquilo. Roda a placa da NVIDIA hoje em dia roda praticamente tudo. Uhum. Mas assim, é isso, vai melhorar as coisas, a gente vai observando. O negócio ainda tá no começo. Esses NPUs aí vão ficar cada vez mais populares, já estão no celular e vai ser o dia normal nosso, é ter NPU e tudo. É verdade. Mas parabéns aí o trabalho aí do Guilherme com o Anderson aí. Foi bacana. Isso aí. Pessoal, alguma dúvida? Beleza? Fala, Ricardo. Eu tenho só uma dúvida. Quando vocês fazem a inferência, chama inferência, você definiu a confiança em 0,3. Isso foi um valor que você achou por tentativa e erro ou alguma coisa a mais? Guilherme mais isso Anderson. mesmo. Porque eu Tipo, tinha achado feito um valor de 0,25, né, Guilherme? Depois 0,3. A gente viu que estava pegando mais abelhas. a gente foi testando mesmo e vendo. Às vezes ele pegava nada e falava que era abelha, se abaixava muito. Ou se aumentava e começava a ficar ruim. Aí você vai testando. Isso aí não adianta, gente. Isso aí viu, Ricardo? Acho que é empírico. É igual o Anderson quando mostrou lá no RoboFlow, você viu, né? E é os dois, né? Aqueles dois knob lá. É o confiança, né? E o IOU, que você tem que meio que mexer para você. Você fica, ele bota um monte de caixinha tudo em cima da outra, ou ele põe caixinha nenhuma, né? Aí a confiança também, quer dizer, são os dois negócios, os dois que você precisa regular. No fundo é software, né? E lá no um dos laboratórios, no livro lá, eu até ponho lá, para quem quiser dar uma olhadinha dentro lá, um exemplo coloquei lá para cálculo, né? Isso daí. Um programinha em Python, na verdade, ele vai olhar lá as caixinhas, qual que pega quando ele dá a sobreposição IO, na verdade, o que ele faz, ele vai pegar várias caixinhas e vai colocar. São duas coisas que você faz ali. Né? Uma coisa que a gente percebeu também foi a questão da luminosidade que estava incidindo na entrada da colmeia. Em determinados tipos, final da tarde, no inverno, que a gente fez um teste em junho, estava entrando uma brecha de luz através da folha da árvore, focando no cantinho do lado assim da entrada da caixa. Isso faz com que sature a imagem. Então, são coisas que é da
do campo, do dia a dia. Que, Isso é um ponto lembra, que nem, importante, Marcelo, Anderson. aquela bolota de abelha que a gente passou, né? Teve um momento que você vai tirar foto lá, tem uma bolota de abelha lá de fora. Então, mas o lance, o importante, esse ponto que o Anderson está colocando, gente, é muito importante. Porque, veja bem, o dataset é a coisa mais importante que você tem no teu projeto de machine learning. Então, na verdade, é o seguinte, vamos assim, qual que seria o dataset ideal? Seria um dataset que vai rodar, ele vai pegar o seguinte, ele vai pegar infinitas caixas de abelha em infinitos lugares do mundo, rodando todos os dias do ano. Quer dizer, é impossível, né? Obviamente, fala, não, eu estou preocupado em ajudar as abelhas da região de Itajubá. Primeiro, assim, a primeira coisa que eles fizeram, que o Anderson analisou e quando começou a fazer o projeto, bom, tá bom, nós vamos trabalhar com caixas padrão. Começa por aí. Porque você vai na roça, ou vai o pessoal no sítio, às vezes o cara tem um monte de tipo de caixa. Não, mas existe uma caixa, eu não lembro o nome, você lembra o nome da caixa, Anderson? Chama Langstroth, pois. Langstroth, né? Caixa, Langstroth, a caixa É. padrão de. Então você tem essa caixa que ela tem as dimensões. Então, com isso, deu para o pessoal, não, nós vamos trabalhar 40 centímetros da abertura, e as aberturas você tem a completa e tem a reduzida, mas as aberturas estão sempre na mesma posição, etc. Então já diminui um pouco a tua quantidade. Agora, é madeira. Aí o pessoal pinta. Então você tem cores diferentes, você tem locais diferentes, às vezes ela está embaixo de uma árvore, então você tem situações diferentes. Você reduz um pouco, não, vou fazer na região de Itajubá, beleza. Esse trabalho que foi feito, e deu trabalho, o Anderson foi lá e assim, escolheu, vamos pegar em 2 sítios, caixa padrão, né? E foi numa determinada época do ano, no caso específico ele pegou no verão só, né? Porque a ideia era trabalhar. Mesmo agora, indo lá, ele foi no inverno e depois foi de novo na primavera, pegou a abelha. Mas como tinha uma diferença muito grande do sol, algumas se perderam. Mas não foi tão ruim. Por quê? Porque ele, na hora que ele fez o augmentation, ele foi lá e artificialmente mexeu. Mas qual que seria o ideal? E, por exemplo, várias, no mínimo pegar, sei lá, onde você quer monitorar, fazer uma amostragem de várias épocas do ano, né? O maior número possível de caixas diferentes, né? E aí você juntar isso tudo no teu dataset. Né? Você tem um dataset, ele fez com 2.000, depois virou 4.000, certo seria ter 10, 20, 30 mil, quer dizer, entendeu? Aqui, como é um trabalho de engenharia, o que nós estamos fazendo é para ver se a coisa tem validade. Nós conversamos com um professor da universidade que é especialista em abelha, ele falou da necessidade dessa estimação do número de abelhas, porque é óbvio que você tem abelhas que você pega mais ou menos. E, obviamente, se definiu, as abelhas vai ser analisadas durante o dia, então a câmera não é uma câmera noturna, por quê? E, assim, na teoria, as abelhas funcionam só durante o dia. Até o Anderson e o Guilherme estavam apresentando, fizeram uma apresentação no Embarcado semana passada, e o professor Zé Alberto estava lá, e daí ele comentou que o professor Maurílio comentou que a semana passada, sei lá quando, uns tempos atrás, em Itajubá, estava com a lua, não em Itajubá, aqui no Chile, na mesma época a lua estava cheia, é a mesma lua, mas não me lembro, né, quando que estava a lua cheia. E como estava muito forte a luz, as abelhas saíram, porque é primavera, então começo de primavera, estavam atrás de... Né, e vão pegar. E é interessante, porque aí você tem comportamento das abelhas variam, né? O Guano estava comentando, na reunião que nós tivemos, ele estava comentando da variação do comportamento da abelha. Tem jeito, às vezes a abelha, até interessante, porque umas abelhas vêm, chama landing area dela, né? A abelha vem, algumas param, ficam um pouquinho, porque elas se comunicam, e se está muito cheia dentro da colmeia, ela espera para entrar. Se tiver muito calor, porque a temperatura é mais ou menos, elas mantêm a temperatura mais ou menos estável, elas saem, formam manchões, que elas ficam paradas fora da caixa, para não esquentar a colmeia. Ou, se tiver muito calor, algumas saem e ficam na porta batendo as asas para resfriar a colmeia. E, obviamente, você vai pegar isso como número. Né? Vai ficar, então, um número constante. Mas, se você pega durante todo o dia, você viu o gráfico que o Guilherme mostrou, o que nós estamos interessados é nessa variação. Então, independente de entradas e saídas, ou algumas se compararem e tal, você viu ali, ó, de manhã elas vão subindo, e aí, dependendo da variação de temperatura do dia, elas mudam seu comportamento. Se determinada hora do dia, se eu estou pegando todos os dias, e aquilo ali, de repente, às 4 horas da tarde, você tinha um pico, né, que foi todo cada dia, você pega e põe um gráfico. Você vai ver que elas vão variar um pouquinho, mas depois tem um pico, tá lá, 80 abelhas, sei lá, às 4 da tarde. De repente sumiu. O que aconteceu?
pode ser, aí vai ver a temperatura, vai ver se tem um problema de umidade, talvez está chovendo, né? Ou aconteceu algum problema, morreu a rainha foi embora, as abelhas sumiram, né? Obviamente que você podia complementar esse trabalho, que foi uma pesquisa inicial do Anderson, com som, você pensou em colocar microfones externos à colmeia, para não interferir na colmeia, porque existem projetos que o pessoal põe o microfone dentro da colmeia para ver o barulho, e você consegue fazer um treinamento pelo barulho dentro da colmeia, né, pelo tipo de zumbido, você faz um classificador por som, se tem ou não tem a rainha lá dentro. O começo do trabalho de pesquisa do Anderson, ele chegou a estudar de colocar um microfone externo. Mas é a conclusão que chegou, não, vamos trabalhar com a imagem, que é algo mais complicado, que o pessoal usa menos, né? De uma maneira geral, os projetos que tem com som trabalham dentro, e aí no futuro, com um outro trabalho, ou mesmo uma evolução desse trabalho, poderia se complementar com som também. No primeiro momento, a gente tomou a decisão que contagem da abelha, tendo certeza da hora do dia, né? No começo, nós pensou se usar também sensor de luz, né? Mas com o relógio em tempo real, você sabe exatamente que hora do dia você está. Né? E então você consegue depois ver isso, você consegue depois, inclusive, cruzar com dados meteorológicos da região, para ver se tem choveu, alguma coisa. Quer dizer, aí agora o céu é o limite, né? Mas, de qualquer maneira, dessa aula, o que eu gostaria que ficasse para vocês, quando você vai fazer um projeto real, que não é o caso do nosso curso aqui, tanto esse projeto da primeira parte da segunda, não vamos. A ideia não é chegar num projeto desse nível, com todo o trabalho que o Guilherme teve para levar no campo e ficar. Mas vocês têm que ver qual é o caminho. O que nós queremos com esse curso é dar ferramentas para vocês, de repente, para vocês juntarem essas caixinhas. É um monte de Lego que nós estamos trabalhando, né? Tanto no curso do S01 quanto agora, são, né, possibilidades, nós vamos aprender a trabalhar como o Guilherme mostrou, com GPIO, para conectar os sensores, vocês vão fazer isso. E depois, isso pode assim, dar ideias para vocês, né? A ideia do curso é dar base para alimentar, de repente, despertar uma ideia, por exemplo, para vocês fazerem o TCC de vocês, né? De repente, fazer um TCC nessa área, ou fazer um trabalho num projeto, numa startup, ou fazer um projeto numa empresa que vocês vão trabalhar depois, assim por diante, né? Tá bom? Beleza, senhor. Tá. Bom, pessoal, então é isso. Guilherme, muito obrigado. Zé Anderson, muito obrigado. Vocês estão de parabéns. O projeto está muito bom. Muito obrigado pela disponibilidade de trazer o material para o pessoal, né, para os seus colegas de curso aqui. A gente agradece, todos nós aqui agradecemos, porque todos nós aqui aprendemos bastante, inclusive eu. Tá? Ou principalmente eu. Principalmente eu. Aprendi pra caramba. Então, não se esqueçam, tá? Definam o grupo de 3 pessoas. Se vocês quiserem menos de 3, venham falar comigo, tá? Me proponham por quê, de repente, se é uma coisa interessante. Eu já tenho equipamento, eu quero fazer tal projeto, beleza, né? É uma questão que a gente analisa. Definam quem vai ser o responsável para depois buscar o Raspberry junto lá com o professor Zé Alberto, vai avisar vocês pelo CIGA, tá? O Anderson já deixou tudo disponível ali, os equipamentos. Nós temos 7, tá? Então, que vocês vão utilizar, que dá tranquilo para todo mundo, quer dizer, daria para todo mundo usar 3 por grupo, né? Com alguém já me falou, eu quero fazer sozinho e tal, eu tenho equipamento, então tá bom, então de repente pode ter algum grupo para ficar com 2, não tem problema, né? Mas aí a gente analisa, tá? A semana que vem, então, aliás, amanhã, acho que amanhã, eu já publico a aula da semana que vem, já vou deixar disponível para vocês, então a gente vai começar, porque assim que saiu o Raspberry, vocês já podem. Vão ser 2 aulas, na verdade, 3 pedaços de aula. Vai ser uma aula vai ser, vamos dizer assim, sem necessidade de rodar dentro do Raspberry. Eu vou mostrar para vocês um modelo de RNN, para vocês gerar texto, que quem quiser pode fazer no Google Colab, não vai precisar do Raspberry. Então, vocês já podem fazer já antes de ter o Raspberry na mão. E depois a aula seguinte, que eu dividi em 2 partes, é o setup do Raspberry, que é só uma revisão do setup que vocês fizeram na primeira aula. Vai ser só revisar o setup, né, do Raspberry 5, que é igualzinho que vocês fizeram com o 0. Né? A ideia também foi usar headless, mas nós vamos instalar o sistema operacional completo. Então, depois, quem quiser usar também com desktop, pode. Né?
pode usar com VCN, aí, VNC, aí você pode trabalhar com o teu computador. Eu não deixei isso na aula, depois eu comento na outra aula para quem quiser. E aí já está lá a aula já rodando os primeiros modelinhos, como é que vocês fazem para rodar os primeiros modelos de os SLMs, né, os Small Language Models, rodando na Raspberry, fazer os primeiros testes, tanto com texto e com imagem também, para interpretação de caption de imagem, tá? E aí, beleza. Então tá lá, e não se esqueçam que aí eu quero que vocês, então, vocês vão ter até mais ou menos umas 4 semanas para bolar, fazer um projetinho para rodar na Raspberry Zero, agora usando um dos modelos que a gente trabalhou no curso, tá certo? Estou pesquisando algum trabalho, por exemplo, no caso da Vivian, já tem o TCC dela que já tá trabalhando, né? Eu acho que já falei que pode aproveitar e não precisa refazer com outra coisa. De repente, aproveitar esse material, vamos dizer assim, para fazer. Mesma coisa com outra pessoa de vocês que está fazendo algum tipo de trabalho, se quiser aproveitar algum TCC que alguém já começou, alguma coisa a gente também podemos fazer. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Bom, obrigado de novo, Anderson, obrigado, Guilherme, obrigado aí, pessoal, pelas perguntas. E bom trabalho para vocês nos laboratórios. Não se esqueçam, então, né? Essa semana não vai ter laboratório, que já é daqui para frente é projetos. Os laboratórios começam só depois da segunda parte do curso. Tá? Nós vamos ter aulas até o começo de novembro, depois também que termina a matéria da segunda parte, eles vão terminar os últimos novembro, vocês vão estar praticamente em novembro, vocês vão ficar disponíveis de começo de novembro ao começo de dezembro para trabalhar no projeto final. Tá bom? Obrigado, pessoal.